Meus amigos, nesse vídeo de número 11 eu vou falar sobre dois artigos, artigo 12 e artigo 13 da 12.153/2009, Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Muito bem, o artigo 12 trata da fase de cumprimento de sentença. Essa fase de cumprimento de sentença tem início após a publicação da certidão de trânsito em julgado, ou seja, quando não cabem mais recursos contra a decisão prolatada. Muito bem, essa fase tem início com o envio de um ofício instruído com a cópia da sentença ou com a cópia do acordo homologado. O ofício, então, é enviado para a autoridade citada. É o que diz ali o artigo 12 da lei. O artigo trata, portanto, da obrigação de fazer, obrigação de não fazer ou obrigação de entrega de coisa certa, ou seja, fase de cumprimento de sentença. É o momento que o seu cliente receberá o valor da indenização. Muito bem. A partir do momento que a autoridade citada recebe o ofício, por exemplo, o procurador do município, a partir do momento que ele recebe o ofício, portanto, ele dispõe do prazo de 60 dias para que realize o pagamento da obrigação conforme determinado na sentença. Caso a obrigação não seja satisfeita no prazo de 60 dias, o magistrado, então, pode determinar o sequestro do numerário, a fim de que a obrigação seja cumprida, ou seja, de modo forçado, digamos assim. No caso do valor a ser recebido pelo seu cliente, esse valor tem duas formas. A primeira é chamada obrigação de pequeno valor. Ela pode ser requerida mediante uma requisição de pequeno valor, que é uma RPV, ou mediante precatório, dependendo do valor. Por exemplo, o artigo 100, parágrafo 3º da Constituição, diz que os estados e os municípios possuem competência legislativa para determinar o valor da obrigação de pequeno valor. Por exemplo, aqui no município de Várzea Grande, estado de Mato Grosso, atualmente o valor dessa obrigação são 10 salários mínimos, ou seja, equivalente a R$ 9.540. Isso de acordo com o artigo 1º da Lei Municipal número 4.172 de 2006. Portanto, esse é o valor da RPV. Agora, suponha que o seu cliente tenha sido agraciado com uma decisão que determina um valor superior ao da RPV aqui. Muito bem, caso ele queira receber somente o valor da RPV, em função da burocracia, ele pode renunciar ao valor excedente até o teto de 60 salários mínimos. Veja bem, caso ele tenha direito a um valor maior que o da RPV, ele pode renunciar. Agora, suponha que ele não queira renunciar. Nesse caso, o pagamento somente poderá ser realizado mediante precatório, que é também uma requisição de pagamento que obedece a uma ordem cronológica, ou seja, o seu cliente vai ter que ficar na fila de espera. Tá certo? Isso porque, de acordo com a lei do Juizado Especial Fazendário, é proibido o pagamento fracionado. Portanto, não se pode receber parte em precatório e parte em RPV, ok? Agora, com relação ao saque do valor depositado. O valor pode ser percebido ou recebido independente de alvará pelo próprio cliente, munido da documentação em qualquer agência. Normalmente, pelo menos aqui no estado de Mato Grosso, na verdade, existe convênio com o Tribunal de Justiça e o Banco do Brasil, tá certo? Portanto, o seu cliente mesmo, ou a parte interessada, pode se dirigir munido da documentação em qualquer uma das agências credenciadas, normalmente o Banco do Brasil, tá certo? Agora, no caso do valor percebido pelo advogado, nesse caso é necessário
que o advogado esteja munido de uma procuração com poderes especiais, com firma reconhecida, onde seja discriminado a origem do valor e o valor em si. Então ele se dirige a uma agência específica designada pelo juízo e saca o valor em nome do cliente. Então, basicamente é assim que funciona, tá? Essa é a fase de cumprimento de sentença, de acordo com o artigo 12 da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Espero que seja uma dica positiva para você. Caso tenha gostado, deixe seu like, faça sua inscrição se for do seu interesse. Um grande abraço a você, boa sorte e até o nosso próximo encontro. Até!